Olá, boa noite, muito boa noite. Estamos aqui nessa noite, nesse comecinho de noite, para falar sobre maternidade e suas construções. Ou seja, como é que uma mulher ou, né, que uma pessoa que gesta e pare, né, que vai se tornando mulher. Como é que é possível também se tornando mulher, mas como é possível a gente poder ir se tornando mãe, né? Nós vamos vendo que isso é uma construção, é um processo, um percurso, né? Que cada uma de nós vai tecendo a partir ali da sua história pessoal, a partir de sua cultura, da cultura em que ela está inserida e, sobretudo, a partir ali dos cuidados que ela vai investindo com o bebê. Quero começar fazendo uma citação de Winnicott. Ele é um psicanalista inglês, precursor, bastante precursor no processo, né? Winnicott, ele teorizou bastante a respeito da maternidade e da função materna, bastante precursor nesse processo. Agora a Bruna entrou. Boa noite, muito boa noite. É um prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite para esse bate-papo. Boa noite, Roberta. Eu que agradeço aí por poder estar participando aí dessa conversa, dessa troca, digamos assim, né? Isso, a gente poder trocar, falar um pouco sobre a maternidade e as suas construções. Só para fazer uma introdução, eu me lembro dessa citação do Winnicott, em que ele fala, né, que sempre, né, quando há em uma mulher, há três mulheres. Ela menina, né, a sua mãe e a mãe, né, e a mãe de sua mãe. Para a gente pensar o quanto é complexo essa estruturação do feminino e essa construção também da maternidade e do feminino em nós. Uhum. Justamente, né? Não tem como não ter resquícios, né? Da mãe e da mãe da mãe aí nesse processo, né? De maternidade, digamos aí, desse descobrir também como ser mãe do seu próprio filho, né? Sem precisar, digamos assim, entrar num processo de repetição, né? Por isso que é uma construção, né? Sim, é uma construção e a gente acaba se havendo também com a filha que a gente foi, para a gente poder se tornar mãe, a gente vai atualizando também a filha que nós fomos, a filha que somos e a que nós fomos, e a imagem que isso ficou internalizado dessa relação com a mãe. É uma questão bem delicada e que acontece, eu acho que com quase todas as mulheres, se não com todas, né? De chegar no puerpério, né? Entrar em muitas questões emocionais ali, de não saber de onde vem e geralmente vem lá, né? Dessa relação, digamos, com a mãe, dessa identificação ali com o próprio bebê, né? Ainda mais quando se é menina, né? Então, aí entra muitas questões importantes a entrar num processo, digamos, de voltar, né? Igual você tinha colocado ali na pauta de regressão, da sua própria identificação lá como bebê mesmo, né? Com o que você viveu como filha e do que de como a sua mãe também se haveu aí na maternidade com você mesma, né? Então, é interessante pensar nesse processo dessa construção. O que que essa mãe pode fazer, essa mãe que está nascendo ali, né, para descolar desse lugar de filha e conseguir se estruturando como mãe para esse bebezinho que acabou de nascer ali, enfim, que na verdade já estava nascendo ali, né, na gestação, de certa forma, já estava no desejo da mãe, mesmo antes, né, de nascer, enfim, do bebê estar ali no colo e todo esse processo aí real que acontece após o nascimento. E aí sim vem todas essas questões, né? De como
forte isso, né? Que acontece muitas vezes e a mulher não se dá conta que é um processo inconsciente daquilo que já viveu. E o que que seria de nós, né? Se não é as questões todas da história que já vivemos, né? O que que a gente é, se não é a soma de tudo aquilo que a gente já experienciou. Então, a partir disso, dá de cada mãe poder aí se escutar, né? Rever o que que tem aí, né? Se é algo seu ou se é algo da mãe, né? E também aí da própria mãe da mãe que veio através dessa mãe aí, enfim, que vai só se repetindo. Por isso da Essa questão importância. transgeracional, né, que se atualiza, né? Uhum. E é bem interessante a gente pensar esse processo de identificação que a mãe tem com o bebê, que nem você disse, né? Bem lembrado, né? No caso, assim, quando é uma menina, porque penso que atualiza ainda mais as questões inconscientes dessa mãe. Atualiza ainda mais, assim, essa identificação da mulher com essa bebê e com a bebê que ela foi. É um processo, às vezes eu penso talvez um pouco paradoxal, em que sentido? Porque você precisa se identificar com o bebê, até mesmo para investir mais cuidados nele. Se a gente não se identifica com aquele bebezinho, parece que fica ali dois estranhos. Porém, ao mesmo tempo, essa identificação pode favorecer esse estado de regressão para a mulher, de sentir-se desamparada, de sentir-se ali mais ali precisando também de cuidados. Por isso que eu disse no sentido ali de paradoxal, em que sentido? Porque ao mesmo tempo que te aproxima da criança, que te ajuda a falar assim, olha, é meu filho, olha, né, ele está com cólico, ele está com fome, essa identificação, ao mesmo tempo, também pode te deixar mais desamparada ou te deixar ali se havendo ainda mais com as questões de um anseio de amorosidade, de um anseio, né, daquilo que de se haver com suas questões inconscientes, porque você está ali muito próxima, né, numa relação muito visceral com um serzinho ali que você está conhecendo. Uhum. Nessa questão da filha, da ser menina, digamos assim, né? É um processo de identificação muito grande, porque o que acontece, não por ser menina, pode ser menino também, mas a mãe tem isso como se fosse uma extensão dela mesma, né? Como se fosse uma parte dela ali. Não que não é uma parte sim, mas é um outro, né? Um outro que não é eu, né? Então, a partir desse momento que eu consigo também diferenciar que não é eu, aí assim eu também posso me deslocar do lugar de filha e começar aí um tornar-se mãe, né? Então, tem um trecho do livro da Malvine ali que a gente havia, né, conversado já, que passa uma parte, digamos que essa filha, né, uma certa filha, passou questões de desamparo com essa mãe. E aí o momento da maternidade dela ali, que veio uma menina e tudo mais, então ela acabava ficando um pouco perdida, digamos, nisso. Bom, por que que eu vou sempre ampará-la se eu era desamparada e eu me virei, enfim, foi assim, eu ganhei pouco, digamos assim, dessa minha mãe. Então, ela também vai se virar, deixa ela chorar, deixa ela desamparada, que assim ela vai, né? Então, poder se haver com essas diferenças de se deslocar de questões repetitivas, né? De um lugar de filha, de questões traumáticas com a mãe, enfim, poder escutar esse lugar de mãe, poder construir a sua própria maternidade, fazendo a singularidade da maternidade aí com sua filha, com seu filho, eu acho que se torna um processo um pouco mais leve, muito mais interessante, né? Mas claro que não é todos os sujeitos aí, né? Todas as mulheres que conseguem passar por esse processo de identificação. Acaba ficando talvez muito tempo em depressão pós-parto, né? Questões ali angustiantes que acontecem, digamos assim, e aí fica muito tempo e não consegue realmente de fato se haver com questões da sua própria vida que tem algo seu ali, né? E aí, enfim, depois com o tempo pode até conseguir de alguma forma aí quando já tem um olhar diferente para isso, né? E poder
procurar algum tipo de ajuda para poder formar a sua própria maternidade, né? Sim, a gente pode pensar então que quando a gente não consegue fazer essa separação, né, mãe e filha, da nossa, né, na nossa separação, e quando talvez a gente também não consegue rever a nossa história, ressignificá-la, pode ser até, né, como você citou, a depressão pós-parto, pode ser até um indicativo para a depressão pós-parto, né? Porque é como se aí a gente ficasse muito colada a essa história e talvez a aspectos traumáticos da nossa história que a gente não conseguiu ressignificar. E talvez até tanto traumáticos do ponto de vista que nem você citou do livro, dessa mãe que se sentia, que se via desamparada, que de fato vivia uma condição de desamparo, como e a gente sabe que os ambientes, né, quando o bebê vive um ambiente de privação, ele tem muito mais tendência, depois dessa mãe, no caso, vai ter muito mais tendência até a depressão pós-parto. Mas a gente pode pensar também no sentido se a gente não consegue também ressignificar nossa história no sentido assim de também poder transformar como a gente internalizou, porque é sempre uma via de mão dupla. Às vezes, talvez aquele bebê, o bebê que nós fomos, né, pode ser um bebê de alta demanda, né? Hoje em dia se fala muito esse termo, né, bebê de alta demanda, um bebê que precisa muito de um olhar. E talvez aquilo que a mãe dava, ou que ela conseguia dar, talvez para aquele bebê não era suficiente. Então, tem sempre também o que a mãe faz, o que o bebê faz. Então, talvez também nessa trajetória aí, também do ponto de vista do bebê que a gente foi, às vezes a gente não consegue, é preciso também ressignificar essa história. Pode ser um ponto, né, uma via ali que facilita, né, ou que estaria ali predispondo a um sofrimento no pós-parto. Uhum. Exatamente, é onde entra a questão da sua própria maternidade mesmo, né? E digamos assim, da mãe ideal e da mãe real, né? Que entra muito ali em questão do mito da maternidade, né? Que para se tornar feminina e mulher você precisa ser mãe, então, e a mãe é tal, 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 tal forma, né? E aí a gente pode escutar aí, através da nossa própria maternidade, a mãe que a gente teve e a mãe possível, digamos assim, a mãe real, que deu conta naqueles momentos, né? Igual você falou, bebês aí que acabam demandando muito e entra em jogo outras questões, né? Como trabalho, enfim, questões como mulher mesmo, e aí a criança não tem como escapar de certa falta aí, né? Vai ficar Uhum. sempre algum tipo de falta, de vazio aí que não é possível preencher tudo, né? Mas dá para ter aí, digamos assim, um meio termo, quem sabe, para ficar um pouco mais leve e também esse bebê poder ir se constituindo, né? Esse sujeitinho precisa ser investido, né? Bem segurado, amparado de certa forma, o olhar dessa mãe também, né? Em relação a esse bebê, muitos adultos ainda vivem um pouco perdidos em relação a esse olhar que faltou, digamos assim, dessa mãe que não investiu, né, que não desejou, né, essa criança de certa forma, e aí fica buscando confirmação em outras pessoas em relação a esse amor, que na verdade é a confirmação desse olhar dessa mãe, né, desse amor materno aí, que enfim, né, foi por aí que surgiu muitas teorias aí da psicologia, da psicanálise em relação a esse amor de pai e mãe, né, filhos, enfim, de onde a gente veio e a partir de onde a gente é constituído e construído, né? E aí, claro que depois, mais tarde, a gente pode se escutar fazendo análise em relação a separar, né, o que que é meu, o que que é do meu pai, o que que é da minha mãe, o que que eles puderam fazer, o que que era de ideal e imaginário meu que talvez não foi o bem real aí, né? Não foi possível. Então, tem muitas questões aí bem interessantes a se pensar nessa maternidade, né? Em relação a esse mito mesmo de que
a maternidade é cor de rosas, né? E que vai essa mãe ideal aí que muitas vezes está nas redes sociais e até no nosso imaginário aí que é assim, Uhum. dessa forma, né? Então, a análise, a psicoterapia, enfim, aí cabe a qual a escolha, mas nos possibilita ouvir e separar, né? O que que a gente pode ir fazendo com a nossa própria maternidade, né? O que que a gente pode construir. Então, é a partir dessa troca, né, que a mãe e o bebê vão fazendo, que essa mãe pode ir se colocando no lugar de mãe dessa criança e não mais, digamos assim, esse lugar apenas de filha, né? E às vezes a mãe acaba ficando num lugar muito de filha e não consegue muito se posicionar como mãe, se haver como mãe. E é cada processo com cada mulher é diferente, né? Não é linear, digamos, para cada uma vai se construindo de uma forma dentro da sua própria história de vida, com a sua mãe, com a mãe da sua mãe, enfim, aí com as figuras maternas, né, com as figuras cuidadosas, cuidadoras que teve aí durante a sua vida, né? E até faltosas, digamos assim, porque a falta também causa um certo movimento aí de alguma forma, né? Sim, e ainda bem que ela existe, né? Porque é sinal de que não tem uma completude que a gente pode estar sempre buscando. Bem por aí. E voltando um pouco, né? Assim, então a gente pode pensar que o bebê, né, para que ele possa existir enquanto ser humano, ele precisa dessa mãe que o segure, né? Vamos pensar a segurança tanto do ponto de vista concreto quanto metafórico, que é no sentido, né, dessa mãe que esteja ali investindo nele, que o olhe, que o deseje, que o ampare e que aí ela vai conseguindo então sair dessa posição de filha para essa posição de mãe, no sentido de proteger e cuidar e amparar ali aquela criança, né? Às vezes até mesmo no sentido de poder regular, né? A mãe ela faz aquela função, a mãe ou quem faz a função materna, porque muitas vezes a gente fala mãe, mas não é só a mulher, é quem está ali fazendo a função materna. É importante a gente frisar isso. E no sentido de poder regular a temperatura, poder ajudar esse bebezinho, poder estar ali todo no processo, ali no puerpério, que por isso é tão intenso, porque é como se a gente emprestasse a nossa mente ali para aquele bebê, para que ele possa existir. E isso acaba mexendo muito com as nossas questões internas. Além, existe um fator, né? E aí da privação do sono e tudo mais. Então tem uma junção, né, de aspectos psicológicos nossos que vêm à tona, mas também todas essas questões ali dos cuidados que um bebê precisa ali no primeiro mês de vida, nos primeiros meses. Né? Então, o quanto que isso vai necessitando ali de um investimento dessa mãe e de uma necessidade que essa mãe também esteja sendo cuidada. Bom, quando tu falas em relação a emprestar a mente, não só a mente, acaba emprestando o corpo inteiro nesse início, né? A vida, enfim. Então, eu acho que ser mãe, né, e tornar-se mãe aí é um processo e é abrir mão também de muitas questões do que vivia antes, digamos assim, né? A partir do momento que você se torna mãe, você acaba renascendo mesmo ali junto com aquela criança, porque nasce outras coisas em você, né? Você precisa aprender de certa forma o que é ser mãe, por mais que você imagine, entra num processo ali nessa construção do que é, como que eu posso fazer isso, como que eu posso cuidar, né? Então, emprestar o corpo, a questão da amamentação, mesmo que não amamente, mas o mamar, o banho, a demanda diária, digamos assim, de estar sempre ali disponível para esse bebezinho que ainda não sabe se cuidar, não sabe falar, enfim, tudo mais, né? Então precisa desse olhar materno, não necessariamente igual você falou ali, né, que é uma mãe, mas desse olhar desse cuidador, desses cuidadores, enfim, pai e mãe juntos aí, investindo, né, libido, que é o seu tempo, a sua energia, nesse bebê que foi desejado de certa forma, mesmo antes de estar ali, já desde ali dos princípios da gestação, né, desde a concepção e tudo mais.
E aí sim começa um processo de construção a partir do momento que essa criança entra em contato corpo a corpo ali, né? Que a mãe e o bebê vão aprendendo juntos aí, um vai ensinando o outro, né? A como, enfim, lidar com esse novo ali que está acontecendo, que é esse primeiro contato com a maternidade, a criança, o contato com a mãe, enfim, com os familiares ali, nesses primeiros toques, né? As primeiras experiências aí de amor, digamos, que começa aí na vida. E se a gente pode pensar, então, que se a gente se permite se mergulhar, vamos pensar assim, nessa relação que é de muito toque, de muito aconchego, de muito pele a pele, a gente vai conseguindo, então, criar condições próprias de tornar-se mãe. Porque eu vejo assim, como hoje existem muitas pessoas que querem nos ensinar como ser mães, né? Existem algumas informações que são mesmo muito valiosas, mas se a gente pensar até mesmo, né, nesse caminho que você vai trazendo para a gente, então quando a gente se permite estar ali na relação com o outro, a gente vai podendo construir essa maternidade, podendo construir esses cuidados, isso que é, né, ali no dia a dia, podendo construir assim essa mãe que há em nós, no sentido não natural, mas no sentido que ela vai sendo construída a partir dessa relação com o outro, que a gente vai se permitindo conhecer. Eu vou permitindo conhecer o meu bebê e ele vai se permitindo conhecer a mim, embora no começo ele não sabe o que é a mãe, né? A mãe e o ambiente é a mesma coisa, mas ele vai aos poucos, né? Tendo sinais disso, a partir desse cuidado investido futuramente, conforme vai passando os dias, o bebê ele vai conseguindo saber quem é a mãe, saber quem é ele, mas primeiro precisa muito desse investimento grande para que o bebê possa ir existindo. Uhum. Porque no começo o bebê não sabe muito bem o que que é ele, o que que é a mãe ali, né? Precisa mesmo desse contato aí dual aí, um pouco alienado, digamos assim, com essa mãe ali que tá, querendo ou não, 24 horas com essa criança, né? Podendo dar todos os cuidados que precisa, né? Necessário e tudo mais, além dos outros, né? O Lacan até traz a questão da língua, né, que acaba sendo junto, que é da linguagem mesmo ali, que a mãe e o bebê vão construindo, o bebê com seus balbúcios ali, né, e a mãe também com seus sons vão construindo um certo tipo de linguagem ali em relação à linguagem desse afeto que vai se construindo dia a dia, né, então é muito interessante, assim, como vai se dando essa questão da maternidade e como é uma a uma diferente uma da outra. Então, como ensinar a ser mãe? Não é possível, né? Não tem como ensinar. Claro que algumas coisas são interessantes, enfim, básicas ali, mas cada Uhum. uma vai ter a sua forma de maternar, né? E que esse bebê também tem um jeito aí, de alguma forma, também, igual você falou antes lá, né? Tem bebês que demandam bem mais o toque, bem mais a atenção, e essa mãe vai se constituindo a partir desse bebê também, né? Então não tem como ser a mãe, né? Fazer desse bebê digamos assim, um robozinho. Não, esse bebê já vem também com um investimento ali, de certa forma, e que aí é que entra também a quebra, digamos, do bebê ideal e do bebê real que se apresenta no pós-parto, né? Em que a mãe idealiza. Enfim, passa no imaginário muitas questões, porque essa mãe ainda não foi mãe, né? Vai ser a Uhum. partir desse primeiro filho. Então, esse bebê nasce e apresenta muitas questões que a mãe vai aprendendo, né? Como, enfim, a questão da amamentação ou da mamadeira, a questão dos cuidados, do banho, como gosta, como não gosta, a melhor forma ali. Então, um vai aprendendo, né, lidar com o outro de certa forma. O bebê vai ensinando a mãe e a mãe vai ensinando o bebê. É um processo bem interessante, né? Sim, é um processo bastante interessante e rico. E como você falou, a questão da língua, né? Assim, ou seja, conforme a gente vai nomeando, por isso que é tão importante até a entonação da voz, o nomear. A gente pode pensar quando chega lá a época da papinha, né? Mas tão importante quanto a papinha é quando a gente fala assim,
mas que delícia de papá, né? Ou quando a gente olha e fala assim, mesmo ali mais novo, ah, eu acho que você está com fome, eu acho que isso é frio. A gente vai Bom, antecipando, né? E e a gente possibilitando a sabe, né? existência. Se a criança tá com fome ou com frio muitas vezes, né? A gente imagina ali, né? E isso vai Aham. investindo, né? Que é essa libido, enfim, o desejo no outro, que esse outro é esse filho, essa filha, né? É bem isso. A gente nem sabe muito bem o que que é, mas a gente vai introduzindo de certa forma a partir do nosso desejo, né? Então, sem o nosso desejo, sem o nosso investimento, não há possibilidade de constituição de um sujeito desejante também aí, de certa forma, né? Então, como saber, que é delicioso essa papinha, né? Se não fizer Uhum. isso, né? Se não introduzir, é bem interessante essas questões aí que nós, adultos, enfim, mães, vamos colocando no dia a dia aí com os nossos filhos, né? Esse investimento mesmo de tempo, de energia, né? De afeto e formas diferentes aí que cada qual tem com suas crias, né? E aí, por isso que a gente pode, né, reforçar o quanto que é importante essa mãe estar sendo cuidada, né? Essa mãe também ser cuidada, porque para ela dar todo esse investimento, né, para esse bebê, vamos pensar, essa nutrição do ponto de vista emocional e orgânico para esse filho, ela precisa também ser nutrida, né, emocionalmente, e também, né, do ponto de vista orgânico, ela precisa ali de cuidados, mas também como ela precisa também estar sendo amparada para poder desempenhar essas funções, né? Para poder estar ali, e muito interessante pensar, né? Assim, que ela vai sempre ser suficiente boa, ela não vai ser uma mãe total. E isso é muito importante quando a gente consegue se haver com isso, porque às vezes a gente tem, assim como às vezes a gente idealiza o bebê, a gente também idealiza uma maternidade plena, total, né? E a maternidade, a mãe, né? Ela vai ser suficiente para o bebê, ela não vai ser total. E isso até é importante para que ele possa se constituir como um sujeito, porque uma mãe que também não falte nunca, né? Vai construir, né? Vai criar uma criança ali numa fusão para sempre com essa mãe, né? O que não lhe daria condições de viver. Sim, aí não é possível que esse sujeitinho aí se torne um sujeito, digamos assim, desejante, né? Que também, por exemplo, uma mãe que acaba querendo tamponar tudo, de certa forma, e também tem um certo desespero, né? Porque Uhum, aí, mais uma vez, entra questões dela mesma, né? Em uhum, relação, por exemplo, vamos pensar uma mãe que não deixa a criança no momento, por exemplo, demonstrar que sente fome. Então tá todo o tempo enfiando, né, coisas na boca da criança, como se a todo tempo a criança tivesse essa necessidade de comer. E às vezes a criança nem tá com fome, né, de comida, digamos assim. Tá com fome de outras coisas. Às vezes enfim, frio, às vezes quer um colo, às vezes, enfim, né, tem N situações aí que dá para pensar. Mas então, como eu vou sentir fome se a minha mãe tá o tempo todo colocando comida, né, na minha boca e me preenchendo o tempo todo? E como que eu vou saber o que que é fome, por exemplo? Só uma questão para pensarmos assim em relação a esse preenchimento total dessa maternidade idealizada que nós também passamos, enfim, por muitas questões dessas, assim, em relação a achar que tem que estar o tempo todo preenchendo também. Não é por aí, também não é saudável, né? Então é difícil encontrar aí um meio termo, né? Mas é possível, de certa forma, aí encontrar, né? Verificar aí por que que eu tenho que também estar o tempo todo preenchendo o meu filho de comida, o tempo todo eu não posso, né? Questões de ao tempo mesmo a mãe se tornando desnecessária, né? sim, Psicanaliticamente falando aí, tornando-se desnecessária conforme vai vendo que o filho consegue alcançar as coisas, né? Consegue dizer em quais momentos tem necessidade de comer, né? Então isso vai tornando-se, vai se dando a possibilidade de deixar essa criança tornar sujeito também desejante, né? E não mais nessa alienação ali que é bem no início, né, da mãe do bebê ali, que a mãe tem que adivinhar de certa forma o que que esse bebê precisa
e enfim, que é o principal ali no início, mas que depois vai se deslocando, vai se descolando, digamos, né? Isso, depois ali desse período inicial, ela vai, né, podendo se afastar para que esse bebê também possa ir se constituindo. E talvez quando a gente não tolera, por exemplo, o que a gente gostaria de reproduzir literalmente, ainda que inconscientemente, reproduzir um ambiente intrauterino, talvez a gente possa pensar será que dentro de nós, será que a gente também não gostaria de estar assim numa plenitude, de não se haver com desprazer? Por isso, um desejo grande de que o nosso bebê, o nosso filho também não se havesse com desprazer, né? E aí a gente pode pensar que não é possível, né? Porque nasce já tem uma Uhum. quebra ali, porque ele estava num lugar que não faltava nada, ele não precisava fazer esforço nem para respirar, nem para comer. Então, quer dizer, a vida ela requer esse trabalho e esse esforço. A partir do momento que sai da barriga da mãe, já se instala a falta aí, né? Então, o Uhum. bebê já tem que ir à procura de alimentação, né? Da mamada aí. Então, a partir disso, enfim, já vem o frio, já tem que ser agasalhado, o calor, enfim, né? Muitas questões que acabam ali o bebê passando a já entrar nesse mundo aí, né, de sujeitos em que ele também vai se tornando e vai aprendendo, né, a se colocar de certa forma, a desejar, a dizer, digamos, não do modo dito de palavras, mas aí expressar de certa forma que precisa de certos cuidados e quer mamar, quer um colo, enfim, tantas outras coisas que vai aparecendo, né? Então, se haver com a própria falta, digamos assim, para ver por que que esse filho também não pode, digamos, né, ficar em falta e tudo mais. Será que é nós mesmos, né? Então, tem uma relação bem importante aí com isso que tu fez, em relação a se haver mesmo e olhar para si, o que que tem meu aí, que eu tô, de certa forma, projetando no meu filho, né? Na minha O filha, desejo, enfim. né, de não se haver com a frustração e não tem como. A vida ela traz essa frustração e a gente, né, não tem como não passar isso para os nossos filhos, né? Lógico que uma coisa é deixar desamparado, outra coisa é ir permitindo essa criança a ir tendo esses espaços, né, de ausência e de presença, né, com essa pessoa, com essa mãe ou com quem está ali fazendo a função materna. E a gente sabe que hoje as famílias até em alguns momentos a gente tem o pai fazendo função materna, o pai fazendo função paterna, a mãe também em alguns momentos, ora está ali na função materna, ora na função paterna, né? Mas é importante, né, poder dar essa possibilidade para a criança, né, de ter esses cuidados de investimento, né, ele se sentir desejado por esse outro e ao mesmo tempo, conforme, né, vai passando um pouquinho o tempo, ter esses momentos de ausência e de presença. Até porque só vai ter depois a ausência se teve a presença, se teve esse vínculo. Uhum. Não é possível ter a presença o tempo todo aí, porque essa mãe precisa tomar banho, precisa trabalhar, precisa, enfim, seja fora ou seja em casa. Em alguns Sim, momentos tem que haver um terceiro aí para fazer esse corte, digamos assim, né? Para essa criança também perceber que existe outros além da mãe e até para ela se perceber como um sujeito à parte da mãe. Então, é um movimento aí, né? Sempre com outros, digamos assim, que aí é possível o bebê também se aliviar de certa forma e poder se distinguir e a mãe também ter um sopro aí, né? Porque a mãe também deseja outras coisas, não é só essa criança, né? Por mais que seja um amor, enfim, muito grande ali, enfim, um descobrimento, né, desse amor materno, mas também ama outras coisas, também é saudável fazer outras coisas para deixar o bebê também respirar aos poucos aí ter contato com outros familiares, né, com outras sim, pessoas. até a gente pode pensar que para a sorte e desenvolvimento do bebê, se a mãe também é uma mulher, se a mãe também trabalha, também se interessa por outras coisas, esse bebê, essa criança depois, isso vai ser extremamente saudável para o desenvolvimento dessa criança, né? A gente pode pensar assim, porque ficaria uma carga muito pesada, de uma dívida muito grande, se aquela mulher ficar ali totalmente, plenamente só para aquela criança.
ele estaria num lugar de dívida muito grande. Né? Então, para a sorte de uma criança, a mãe também precisa ter outros amores e também precisa ser mulher. Né? Há que se frisar isso, né? Que para além da mãe, também existe a mulher. Uhum. E entra muitas vezes essa questão inconsciente depois da mãe acabar jogando isso pro próprio filho, a filha, e olha, né, eu larguei minha vida toda para viver por você, então já Uhum, colocando esse filho, essa filha em dívida, né? uhum, E, enfim, esse filho e essa filha não escolheu vir, né? Foi você que desejou de alguma forma essa maternidade, inconsciente ou inconscientemente aí, né? Então esse bebê veio e agora você de alguma forma escolheu abrir mão muitas vezes do seu trabalho para poder ficar mais tempo com o seu filho, né? Ou enfim, tem muito essa questão mesmo e é uma questão bem delicada e que acaba depois, ao longo do tempo, talvez tornando-se muitas vezes difícil para essa criança e adolescente e tudo mais conseguir descolar dessa mãe e sair desse lugar de dívida, né? E muitos adultos ainda vivem nesse ciclo, assim, né? Eu devo tudo à minha mãe, eu devo tudo. Então, porque a minha mãe largou sua própria vida para viver para mim, então também vou largar e vou deixar tudo para viver por ela. Então, realmente, esse processo de a mãe poder desejar outras coisas e fazer outras coisas dá um alívio também nesse filho, porque ele também daí poderá fazer outras coisas da sua vida que não só viver nessa alienação mãe-filho, né? Mãe-filho, uhum. mais ou menos por aí. E só para a gente, né, ir caminhando um pouco, né, assim, penso que é bem legal a gente frisar isso, né, então de não projetar tudo no filho, né, assim, o quanto que é um exercício, né, a gente precisa de vincular-se, precisa separar-se. E aí, só voltando à questão do vínculo, né, o quanto que às vezes é importante a gente se haver com a questão de que para um filho se tornar filho, então ele precisa ser adotado. Né? Tem uma frase, né, uma citação muito interessante que fala, né, que toda filiação ela é uma adoção. Até recentemente tivemos aí o Dia Nacional da Adoção, porque muitas vezes a gente imagina que é só aquele filho adotivo que ele é adotado, mas para um filho biológico se tornar filho, ele precisa ser adotado por nós, né? Enquanto pais, enquanto mães. E esse é um desafio para a construção dessa maternidade. E muitas vezes não acontece. Às vezes um filho aí de sangue, enfim, não é adotado por essa mãe, por esse pai, né? Às vezes não estava muito ali nesse desejo mesmo de querer esse filho, tá mais no mito da maternagem, de para tornar-se, né, completa, precisa ter filhos e muitas vezes a mulher não quer, ela quer ter outros tipos de filhos, por exemplo, né? Quer um cachorro, quer um gato, quer um trabalho, quer escrever um livro, enfim, então e às vezes essa criança fica mesmo desadotada, digamos assim, por passar não por esse desejo da mãe, pelo desejo do outro, enfim, da sociedade, de que para se tornar completa você precisa ser mãe. Muitas vezes não, você pode ir preenchendo seus vazios aí com outras coisas que não o filho, né? Então aí onde mora muitas vezes o perigo, que aí depois vem o desamparo da criança, a falta de investimento de libido, né? E de, enfim, de outras coisas que vai causando nessa criança que depois acontece que na vida adulta tem muito trabalho aí para se analisar para poder sair desse lugar aí, né? Que acabou faltando demais em excesso lá nessa infância, nesse nascer aí com o contato com essa mãe ou não contato com essa mãe, com esse pai, né? Essa não adoção, mesmo que de sangue, né? Essa não adoção, então faz uma grande diferença aí nesse processo da maternidade, enfim, né? Dessa questão do filho aí com a mãe. Por isso que é bem importante a gente ir desconstruindo, né, esses papéis, desconstruindo essas idealizações, esses ideais, essas romantizações, até para que a gente possa, quando a gente de fato se põe a ser mãe, se põe a ter uma criança, né, para que a gente possa de fato conseguir adotar essa criança. E a romantização, a idealização, às vezes até nos atrapalha, porque acaba que fica uma coisa muito no plano
do perfeito, do idealizado, e acaba nos tirando ali do contato com o outro. Hum. Tira totalmente a possibilidade de você sentir o que é para você ser mãe, não o que o outro disse que é. Porque às vezes você não se Sim, identifica com o outro maternar de outra pessoa, né? Você mesma vai ter que ir se constituindo a partir daquilo que funciona para ti e que às vezes não funciona para outra pessoa. Então, olhar a sua própria singularidade do que é possível para você dentro da tua maternidade, eu acho que faz um furo aí, um rasgo diferente para poder fazer uma costura ali com essa criança, né? Com esse filho, com essa filha. Eu acho que aí faz um alinhamento diferente aí, né? sim, e eu vejo assim, por exemplo, né, pegando isso que você disse, muitas mães sofrem ou até se sentem culpadas, porque, por exemplo, deu a chupeta para a criança, né, comprou uma chupeta, comprou uma mamadeira. Não estou aqui fazendo, né, assim, eu sei das consequências e tudo mais, mas eu vejo assim, muitas vezes aquela mãe precisa oferecer uma mamadeira ou uma chupeta, porque talvez é o que está sendo necessário para que ela consiga até mesmo fazer a sua função materna, né? E Hum. às vezes, hoje em dia, eu vejo assim, muitos discursos de perfeição, parece quase umas seitas, né, maternas. Então tem que ser assim, de tal jeito. E isso acaba atrapalhando essa relação, né? Porque parece que tem que ser tudo muito perfeito. Na verdade, é importante que seja tudo possível, de acordo assim com aquilo que você dá conta, com aquilo que você pode, porque isso até mesmo favorece ter uma relação melhor com a sua criança, porque se a gente consegue ir criando aquilo que é possível, é muito mais fácil tecer essa trajetória. Uhum. E lembrando que o que é possível para ti não é possível para o outro, né? Tá dentro dos teus próprios limites aí. Então você, de alguma forma, precisa ir tentar ver o que é possível para você dentro do seu limite, aquilo que não é possível e talvez seja possível para outra mulher, outra pessoa. É diferente, né? Um descolamento, de certa forma, aí do desejo do outro e do seu próprio desejo aí, né? Com certeza. E tanto possível, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista concreto, né, das redes de apoio, das necessidades de trabalho, né, se é uma mãe solo ou não, né, assim, se essa família tem apoio, tem respaldo, tudo isso vai dando contornos para a construção ali dessa maternidade, dessa parentalidade. Vai fazendo uma costura diferente aí, né? Um pouquinho de cada aí vai podendo ser possível algumas coisas que talvez só a mãe com esse bebê não seria, né? Por isso da importância sempre de um terceiro, né? Sim. Podendo estar ali em contato aí com essa nova família aí que está se constituindo, né? Com essa nova Uhum. mãe também que está se constituindo. Vamos caminhando então para as considerações, né? Você gostaria de fazer alguma consideração? Desde já eu te agradeço ter aceito o convite. Se você quiser fazer algum comentário final para a gente ir encerrando. Eu acho que era mais ou menos por aí, né? Eu fico grata aí por mais essa troca. Eu acho que é um tema que não se finda, digamos assim, sempre fica espaço para poder continuar aí, enfim, né, fazendo a troca e comentando sobre aí a questão da maternidade, relação com esses filhos, né? Talvez seria interessante um próximo encontro a gente falar da relação só mãe e filha, o quanto esse processo também é delicado e ao mesmo tempo muito importante. Então Uhum. dá para a gente ir construindo aí a partir desses pequenos encontros que se tornam também bem importantes aí até para nossa continuação aí de maternidade, de estudos e tudo mais em relação aos sujeitos, né? Seria ótimo, né? Fazermos, né, um próximo encontro falando sobre a relação mãe e filha, porque que ela é tão complexa e requer ali de desdobramentos. Seria muito Hum. bacana, estamos aqui à disposição. Vamos combinar, sim, uma próxima para que a gente possa falar, né, essencialmente da relação mãe e filha. Uhum. Então tá ok. Muito Tá ok. obrigada aí. Encontramos na próxima vez.
Ok, muito obrigada, boa noite. Obrigada a todos que passaram por aqui, por todos que assistiram, e até breve. Até, tchau, tchau. Tchau.